Condado de Longyu, China, 1992. Até aquele ano, em um pequeno vilarejo chamado Xi'an-bei-kun, habitado por pequenos agricultores, os moradores contavam com 5 lagoas retangulares, das quais retiravam água para tudo, desde matar a sede até se banhar, lavar seus pertences, irrigar suas lavouras e ainda usar como fonte de seu principal alimento, peixes. Segundo os relatos da época, todos acreditavam que aquelas lagoas ou não possuíam fundo, ou que elas seriam inimaginavelmente profundas. Por várias vezes, para saciar a curiosidade daqueles moradores, alguns homens do vilarejo tentaram alcançar o fundo com longas varas de bambu, sem sucesso. O que havia abaixo de suas superfícies e qual era a profundidade real de cada lago, muitos deles jamais souberam. O mistério, na verdade, já vinha desde tempos antigos. Disse que aqueles poços ou lagoas estavam ali há mais de 2000 anos, antes do nascimento de Cristo. Mas ninguém sabia qualquer detalhe sobre eles. Por quem ou por que foram perfurados? Se eram ou não artificiais. Enfim, tudo era um completo enigma, especialmente para aquelas pessoas simples. As crianças do vilarejo eram constantemente avisadas para não se aproximarem das lagoas, pois não se sabia os riscos que elas corriam, caso tentassem nadar ali. Então, por várias gerações, o mistério das lagoas de Xi'an-bei-kun, assim como a proibição de entrar em suas águas, persistiu, a não ser para os fins de usar sua água para as necessidades primárias e diárias dos moradores. Mas isso era só uma pontinha do iceberg para o que estava por vir. Entra em cena, então, Wu Anai, um dos agricultores que fazia uso daquela água constantemente. Ele mesmo, quando criança, nunca entrou e tinha um certo medo de se aproximar das lagoas. Contudo, tinha uma curiosidade inquietante em saber o que havia lá embaixo ou qual era a sua profundidade. Em 1992, um dos moradores pescou um peixe que chamou a atenção pelo seu tamanho e peso, de quase 8 quilos. E eles deduziram que, para um pescado desse porte, teria que haver espaço suficiente, assim como alimento, para ele se acomodar. Contudo, as lagoas não pareciam grandes o suficiente para permitir que qualquer peixe crescesse tanto, atiçando a curiosidade de Anai e seus vizinhos. Ele reuniu alguns outros homens do vilarejo com uma ideia maluca na cabeça: drenar a água dos lagos para descobrir o que havia lá embaixo. Uma ideia insana, mas queria mostrar a eles e ao mundo algo totalmente impensável. Alguns foram firmemente contra a ideia. Diziam que aquilo ali só tinha água mesmo e não importava a profundidade. Era o meio de subsistência do lugar. E se não houvesse nada de especial lá no fundo? Iriam perder muito tempo e sabe-se lá quantos anos iriam passar até que a água retornasse ao seu nível habitual. Anai, no entanto, teve lábia suficiente para convencer os moradores. Então, 2 ou 3 semanas após a pesca inesperada, eles reuniram dinheiro, compraram uma bomba d'água e mangueiras e deram início ao processo de drenagem. Eles já sabiam que isso poderia durar dias ou até repartir a tarefa em turnos, a fim de garantir que a bomba funcionasse continuamente. Aos poucos, o nível da água finalmente começou a baixar, mesmo parecendo que isso duraria uma eternidade. Contudo, em menos de uma semana, algo inusitado surgiu. Wu Anai notou algo estranho. Ele percebeu que algo parecido com estruturas, algo construído, começou a despontar, à medida que a água ia baixando. Precisou de pouco tempo para perceberem o que parecia ser escadarias feitas por mãos humanas e que levavam ao fundo, que ainda não era visível devido à água turva. Conforme a água foi baixando mais e mais, a certeza de que era algo artificial foi também aumentando. Os ângulos de cada degrau eram muito perfeitos para terem sido obras da natureza. Degrau após degrau, as conversas dos outros moradores do vilarejo iam mudando,
deixaram de comentar sobre Anaí e começaram a se empolgar com a descoberta junto com ele. Para onde levavam aqueles degraus? E o que eles estavam fazendo ali submersos? Isso era apenas o começo. O que viria a seguir deixaria as pessoas ainda mais intrigadas. Anaí convocou os moradores, apontando para a estrutura rígida que se libertava na superfície. A incredulidade era a única resposta, um silêncio pesado pairando sobre eles. A constatação era inegável. Aquela não era uma formação geológica. Eram realmente degraus, cuidadosa e milimetricamente construídos. Sem margem para enganos, foram talhados à mão com cortes precisos e adequados para o uso de pessoas. Mas a quem serviram e com qual propósito? E o mais intrigante, para onde conduziam? A operação de bombeamento da lendária Lagoa Sem Fundo tornou-se incessante. A comunidade se aglomerava, hipnotizada pela visão daquela arquitetura misteriosa que a água ocultara por incontáveis gerações, e agora todos queriam saber para onde aqueles degraus terminavam. Estavam todos hipnotizados, e com razão. Afinal, tantos anos vivendo ali, incluindo seus antepassados que nunca disseram nada sobre o lugar, e só agora começaram a perceber que viviam literalmente sobre um grande mistério. Foram necessários 17 dias de esforço contínuo para que a escala da descoberta se materializasse. A lagoa estava finalmente seca. E o que se revelou a Vu e aos seus vizinhos era assombroso. O corpo d'água onde seus ancestrais pescavam há milênios não era de fato uma lagoa. Vu Anaí se tornou o primeiro homem moderno a pisar naquelas relíquias, sua lanterna furando a escuridão e o peito apertado pela dúvida e pelo receio de encontrar mais do que deveria. Os degraus eram estreitos e perigosamente íngremes, e o limo milenar exigia lentidão e cautela para que não escorregassem. As paredes laterais eram de pedra maciça, e o ar parecia se comprimir a cada degrau descido. Buscando se apoiar, os dedos de Vu sentiam os sulcos da parede como se tivessem sido propositalmente feitos. Ele notou que haviam marcas de ferramentas que provavelmente haviam esculpido aquele caminho há muitos e muitos anos. O facho da lanterna revelou paredes molhadas que pareciam mergulhar no infinito. 20 degraus, 30. O ar tornou-se mais frio, mais denso. O cheiro de terra ancestral misturava-se a um odor metálico estranho. Ao contar o 50º degrau, suas pernas já ardiam sob a tensão da descida íngreme e silenciosa, rumo ao desconhecido. Ao contar 60 degraus, o último, o caminho se transformou. A escadaria levou Anaí e seus companheiros a um vazio. Os homens ficaram paralisados, com o ar preso nos pulmões. Anaí hesitou, sem saber se continuava ou voltava correndo para a superfície. Um de seus amigos, sem pensar duas vezes, fez exatamente isso. Vu respirou lentamente, com medo que o menor barulho pudesse despertar algo na escuridão que se formava além do facho de sua lanterna. Ele ainda comentou com os outros que permaneceram que aquilo parecia ser um enorme salão, e realmente era. A lanterna nem mesmo conseguia iluminar as paredes que o cercavam. Tão vasto era o lugar. Vu continuou com seus passos curtos e silenciosos, apontando a sua lanterna para todos os lados. Ele percebeu a presença de uma coluna de pedra, alta e com uma circunferência larga. Depois viu outra, e outra, e outra. Elas sustentavam o teto do que quer que fosse aquele enorme salão. Eram dezenas delas, dispostas de forma organizada e perfeitamente trabalhadas. O único ruído que ouviam era o gotejar distante da água. A cada passo hesitante, a certeza era que aquele era um santuário intocado há muito tempo.
Algum tempo depois, as pesquisas sobre o local revelariam a dimensão daquele local. Uma área de aproximadamente 1.115 metros quadrados. Para comparar, mais que o dobro de uma quadra de tênis. E parte do teto alcançava 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 9 e 10 andares. Contudo, o tamanho do lugar não era o que mais impressionou os aventureiros que o descobriram, mas o acabamento da obra. Cada superfície, dos pilares maciços, às paredes e até ao teto, exibia marcas de ferramentas. Eram sulcos perfeitamente paralelos, criando padrões deliberados, quase decorativos, gravados com uma uniformidade que parecia impossível de ter sido alcançado até mesmo por mãos humanas, milênios atrás. Até os pilares que sustentavam a abóbada de rocha demonstravam uma simetria e formação que denotavam uma alta sofisticação de engenharia. Enquanto avançava, Wu começou a revelar outras estruturas no interior da caverna. Ele viu plataformas de pedra, pontes de ligação e calhas, além de piscinas talhadas diretamente na rocha. Talvez o mais perturbador fosse o estado de preservação. Tudo parecia em ótimo estado, como se tivesse sido esculpido no dia anterior e não há milhares de anos atrás, submerso sob a água por uma centena de gerações. Era inegável que ele havia tropeçado em algo de magnitude histórica, mas a identidade do construtor daquela câmara permanecia um enigma sombrio e completo. Wu compreendeu que não podia ir além. À frente, a escuridão ainda escondia ramificações. Vastas câmaras que se abriam em direções desconhecidas. Aquilo poderia ser mais do que uma câmara. Poderia ser uma metrópole subterrânea que ele acabara de perturbar. O instinto gritou para ele. Era hora de voltar, de buscar testemunhas e, portanto, ele e seus colegas voltaram. A subida, no entanto, provou ser um fardo. O esforço era maior do que a descida. E cada degrau molhado era um teste de resistência. Quando finalmente chegaram à superfície, 20, talvez 30 moradores estavam na borda da lagoa drenada, ansiosos por saber o que Wu e seus companheiros haviam encontrado. Ao relatar a visão de pilares e abismos, uma descrença inicial se firmou nos rostos dos outros moradores. Mas, um a um, encorajados por Wu, eles desceram, e cada pessoa que retornava carregava a mesma expressão de assombro. Wu havia falado a verdade. Rapidamente, o local, batizado de Câmaras de Pedra de Shaonan-Haig, que mais tarde veio a ser popularmente conhecido como as Cavernas Longyu, tornou-se o epicentro de uma incursão de especialistas de toda a China. Contudo, não eram apenas arqueólogos e geólogos que começaram a chegar. Wu notou a presença de outros homens, figuras de ternos escuros, desprovidas de câmeras ou instrumentos de medição. Em um único dia, uma cerca temporária foi erguida, isolando os moradores e o próprio Wu das demais lagoas. A atmosfera mudou de uma investigação científica para um isolamento sistemático. Especialistas do governo e acadêmicos assumiram o controle, protegidos pela lei do sigilo chinês. Os pesquisadores trouxeram à luz uma descoberta ainda mais surpreendente. A cavidade que Wu havia esvaziado não era uma ocorrência singular, mas uma parte minúscula de um complexo de 24 cavernas distintas, todas espalhadas por uma área de um único quilômetro quadrado, nas proximidades da montanha Fênix, ou colina Fanghuan. Hoje, 14 dessas câmaras desabaram, mas as 10 restantes preservam-se em um estado quase perfeito. O assombro aumentou com a uniformidade do design. Cada caverna apresentava 4 paredes rigorosamente paralelas, com arestas nítidas, uma inclinação acentuada de um lado e um declive de 45 graus no outro. Todas compartilhavam uma entrada única através de um poço vertical com escadaria, complementado por sistemas elaborados de drenagem na base, um sistema hídrico idêntico em todas elas.
Quem quer que tenha construído este labirinto subterrâneo demonstrou planejamento minucioso e uma execução que desafia a compreensão. A magnitude do esforço necessário era inimaginável. O aspecto mais estranho, no entanto, era a precisão geológica. Em certos pontos, apenas 50 centímetros de rocha bruta separavam uma caverna da outra. Os especialistas concluíram que os arquitetos dessas cavernas realizaram o que era teoricamente impossível: escavar múltiplas câmaras adjacentes no subsolo na escuridão total, mantendo-as perfeitamente separadas. Nenhuma delas estava interligada, apenas vizinhas com uma precisão cirúrgica. A área do piso das câmaras variava, mas a média era de cerca de 1.000 metros quadrados. As autoridades ficaram perplexas com a descoberta destas cavernas. Elas estavam convencidas, na época, de que nada parecido tinha sido registrado na história chinesa. Nem uma única menção em qualquer texto antigo ou lenda local. Algo nessa escala, que teria exigido milhares de trabalhadores, simplesmente não deixaria vestígios. Era uma impossibilidade, já que a China antiga era conhecida por sua manutenção meticulosa de registros. Um dos pesquisadores sugeriu que talvez os registros tivessem sido deliberadamente apagados séculos atrás, declarados um segredo de Estado por algum imperador. Acontece que aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de pedra foram removidos para criar essas cavernas. O suficiente para encher cerca de 400 piscinas olímpicas. Nisso, outro grande mistério surgiu. Não há vestígios desta pedra escavada em lugar nenhum na área circundante. É como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Para tornar tudo isso ainda mais estranho, os especialistas notaram que não havia marcas de fuligem em lugar nenhum. Em uma era antes da eletricidade, tochas teriam deixado resíduos nos tetos, como é conhecido em outros sítios arqueológicos. Mas nas cavernas Longyu não se encontra nenhuma. As entradas das cavernas permitem a incidência de luz solar apenas em certos ângulos e horários, o que não teria sido suficiente para um trabalho tão detalhado. Coletando artefatos baseados em fragmentos de cerâmica e outros itens encontrados no lodo, os arqueólogos foram capazes de confirmar a idade aproximada destas cavernas. A sua construção deve datar de cerca de 230 a.C., deixando-as com mais de 2.200 anos. A datação sugere que as câmaras teriam sido construídas por volta da dinastia Han Ocidental. Engenheiros determinaram posteriormente que a água que preenchia as cavernas, na verdade, ajudou a preservar a sua estrutura, pois só depois que foram drenadas que suportes adicionais precisaram ser instalados para evitar o colapso. Mas mesmo sem a água, cada pilar ainda pode suportar mais de 500 mil de libras de peso. As cavernas ofereceram algumas pistas sobre sua origem, como se estivessem tentando nos ajudar a entendê-las um pouco mais. Em uma delas, foram encontrados vários cinzéis de aço. Na única caverna aberta a turistas, há intrincadas esculturas em pedra de um cavalo, um peixe e um pássaro, embora não haja consenso se são originais ou feitas após a descoberta. O assombro aumentou quando os especialistas quantificaram o esforço empregado naquela construção. Os cálculos científicos sugerem que seriam necessários, no mínimo, 1.000 trabalhadores operando em turnos ininterruptos por cerca de 6 anos, apenas para escavar as 24 cavernas à mão. No entanto, o registro histórico falha, e a única menção que talvez pudesse falar de algo semelhante reside em um poema do século XVII, uma época muito posterior à sua criação. O propósito destas cavernas de Longyu alimenta especulações de todos os tipos. Alguns estudiosos arriscam que tenham sido erguidas em sigilo, talvez antigos alojamentos militares, palácios subterrâneos, tumbas monumentais ou santuários religiosos. Contudo, a ausência de qualquer artefato funerário, relicário ou vestígio de ocupação enfraquece estas hipóteses.
Uma teoria plausível as aponta como gigantescas cisternas, dado o design mais largo na base e estreito no topo, ideal para reduzir a taxa de evaporação. Outros sugerem que eram meras pedreiras, mas a uniformidade obsessiva do lugar e a total ausência de rochas de descarte nas proximidades refutam a ideia de extração. Em um golpe de mistério geográfico, em 2000, um fazendeiro desvendou um complexo semelhante, as Grutas Hashan, a quase 200 quilômetros a noroeste de Longyu. Estas ostentam 36 câmaras com padrões decorativos e marcas de cinzel incrivelmente parecidos. A diferença crucial reside na cronologia. As cavernas Hashan foram construídas muito mais tarde, entre 1551 e 1667, cerca de 1.500 anos depois das quedas de Longyu. A conexão temporal e estilística permanece um paradoxo. Em 1999, o Ministério Chinês da Cultura e Turismo convocou um simpósio reunindo especialistas globais. Contudo, nem mesmo esse esforço concentrado e multidisciplinar conseguiu romper o silêncio pétreo da história. Até hoje, o motivo da construção das cavernas Longyu é um enigma completo. Apenas uma delas está acessível ao público, servindo como uma janela para a magnificência silenciosa. Para muitos na China, a obra é reverenciada como a nona maravilha do mundo antigo, representando uma das maiores e mais enigmáticas escavações subterrâneas já alegadas pela humanidade. Quantas descobertas mais iremos fazer? E quantas delas nos darão o prazer de sabermos para o que realmente serviam? Mesmo que existam várias suposições para o verdadeiro uso das pirâmides do Egito, por exemplo, até hoje não temos a certeza absoluta de sua funcionalidade. Talvez os egípcios tenham deixado muito mais pistas do que os antigos chineses. Na sua opinião, o que poderiam ter sido tais cavernas?